Olá pessoal, estamos entrando aqui no ar com mais um Monocast nesse quarto episódio e nós temos aqui a presença ilustre do meu colega, meu amigo, Dr. Carlos Eduardo Soares, mais conhecido como Dr. Cadu, né Cadu? É um prazer ter você aqui, é um cardiologista intervencionista de ponta aqui na nossa região, além de atuar nos hospitais da rede privada, ele também está à frente do serviço da rede pública no Hospital Álvaro Alvim, juntamente com seu pai, não é, Cadu? Eu tenho aqui também ao meu lado o meu amigo veterano jornalista Júlio Tinoco, que também vai participar desse bate-papo aqui com a gente, Júlio. É um prazer ter você aqui. E eu vou começar pedindo para que o Dr. Cadu ele se apresente aí e fale um pouco da sua trajetória profissional. Você é formado pela Faculdade de Medicina de Campos, Cadu? Maninho, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, enfim, conversando um pouco sobre a nossa atividade. Eu não sou natural de Campos, apesar de ser filho de campistas, mas eu sou nascido em Santos, São Paulo, né? Venho ainda novo para Campos, acabo, enfim, posteriormente fazendo faculdade de medicina, sim, em Campos, e posteriormente fui para o Rio, fiz parte da minha formação em clínica médica e cardiologia no Rio e depois passei 5 anos em São Paulo fazendo a formação em cardiologia intervencionista, imagem cardiovascular, né? E quando a gente, enfim, retorna a Campos, já tem aí 14 anos aproximadamente que a gente está de volta a Campos, com o objetivo de trazer sempre novas tecnologias para a cardiologia, né? Hoje eu trabalho basicamente com a parte cardiológica, tanto na parte de intervenção invasiva, né, com técnicas minimamente invasivas de tratamento cardiovascular. Trabalho com a parte de imagem também cardiovascular, ressonância magnética e tomografia cardíaca. E milito também um pouco na área de tecnologia médica, né? Sistemas de armazenamento de imagem, troca de informação, prontuário eletrônico. Também tenho uma formação específica nessa área de atuação, que é uma área um pouco atípica na área médica, né? Uma área mais do TI, mas que, como eu venho antes da área médica, eu venho do TI, então eu acabei juntando essas coisas e trabalho com isso hoje de forma conjunta. É isso aí, Cadu. Para começar muito bem aqui, vamos falar de um assunto que está muito ligado à sua história pessoal de vida, né? Que é o projeto SOS Coração. É um projeto pioneiro aqui de Campos, que ganhou agora um prêmio de saúde pública na Fiocruz. Nós fomos premiados em terceiro colocado, com mais de 100 projetos apresentados. E você é um dos médicos que está muito à frente desse projeto aí. Eu acompanho os grupos onde você está sempre muito proativo, inclusive com condutas a serem traçadas. E você é filho de um renomado cardiologista intervencionista também, que é Dr. Jamil. Eu acho que, se eu não me engano, é o mais antigo aqui, né? E eu queria que você falasse um pouco desse projeto aí, principalmente no que diz respeito ao que porque nós já fizemos alguns bate-papos aqui, já tivemos alguns bate-papos em que nós falamos desse projeto, mas eu queria ouvir um pouco a sua opinião como médico intervencionista que atua na ponta. Como que é a recuperação desses pacientes, como que você recebe esses pacientes na unidade, falasse um pouco da parte técnica, para que quem está nos assistindo entendesse um pouco mais aí do que você vivencia na prática, na ponta. Perfeito. E o infarto, né, que é o objeto primário do projeto SOS Coração, né, que é salvar o paciente do infarto agudo do miocárdio. O que é o infarto agudo? O infarto agudo nada mais é do que uma oclusão aguda de uma artéria coronária que nutre o músculo do coração. Quando essa obstrução ela acontece, a gente tem que correr contra o tempo.
Não é uma coisa que dá para esperar horas, dias. A gente precisa intervir para recanalizar, para dar fluxo novamente nessa artéria, para levar novamente nutrição ao coração. Tá? Então, para isso, o sistema de atendimento ele tem que funcionar de forma muito eficiente. A gente sabe que existem algumas classificações de infarto. Tá? A gente tem alguns tipos de infarto que eles têm que ser tratados, como a gente fala, na primeira hora. Tá? A gente tem alguns tipos de infarto que eles têm até 48 a 72 horas para serem tratados, e a gente tem os quadros menos graves que podem ser tratados de forma mais lenta, né? Como a angina instável, enfim. O nosso foco no SOS Coração é especificamente esse infarto que precisa ser tratado na primeira hora. Tá? Esses pacientes, antes do projeto SOS Coração, eles, na verdade, acabavam ficando na rede pública de saúde, aguardando uma regulação, e às vezes eles levavam 9, 10 dias para chegar no seu tratamento na estrutura terciária. Tá? O projeto SOS Coração ele vem exatamente com esse foco de fazer com que esse paciente que precisa ser atendido na primeira hora, que precisa ter a sua artéria recanalizada, que ele chegue rapidamente ao hospital terciário e que esse procedimento seja feito de forma rápida, atingindo o seu maior grau de sucesso nessa primeira hora. Nós sabemos que cada minuto que se passa nesse tipo de infarto, a gente está perdendo músculo do coração. E esse músculo perdido ele vai impactar diretamente em anos de vida. Quanto mais tempo, quanto mais músculo nós perdemos, menos tempo vai ser a média de vida desse paciente no futuro. Então, por isso, a importância da gente ter toda essa, de ser uma cadeia concatenada, onde todas as peças do sistema, elas falem a mesma língua, entendam o mesmo caminho diagnóstico para que esse paciente chegue rapidamente ao serviço. E quando nós recebemos esse paciente, quando a gente recebe na primeira hora até 1h30, a gente vê que o resultado é infinitamente superior. A gente tem a oportunidade de algumas vezes, até mesmo um paciente que acaba relutando em ir para a emergência, às vezes chega com 6, 8 horas depois que iniciou a dor. E a gente vê que esse paciente, a gente faz o procedimento, mas a gente já sabe que o benefício não vai ser muito grande. Mas quando a gente consegue, como no final de semana passado, eu tive a oportunidade de fazer um paciente jovem de 43 anos, que estava com 1h20, ou seja, 1h20 que ele começou a sentir a dor, com 1h20 ele estava na mesa de cirurgia sendo operado e sendo resolvido o infarto dele. O prognóstico é muito melhor, né? Esse paciente certamente ele não vai ter sequela praticamente nenhuma nesse coração, ele vai recuperar a vida dele normal e ele vai poder se tratar para prevenir novos infartos no futuro, né? E em situações antigamente, esse paciente poderia ter ficado 9, 10 dias esperando e poderia chegar já para fazer um procedimento já com a parte do coração toda perdida, já com uma disfunção cardíaca e certamente com um prognóstico selado. Então o benefício que a gente vê desse tratamento precoce, dessa forma que é o que está nos guidelines, que está escrito, tá? Há mais de 25 anos isso já está escrito em todos os guidelines que tem que ser tratado dessa forma. Realmente hoje em Campos a gente passou a conseguir fazer isso, não só para a rede privada, onde a gente já tem isso funcionando há 15 anos, mas a gente conseguiu, né, nesse último ano, implementar isso também na rede pública. Doutor Maninho, muito obrigado pelo convite, por estar aqui participando. Doutor Cadu, prazer estar com você. Conheço seu pai, né, mas conheci diretamente militando na área de jornalismo. E eu me recordo que há tempos atrás seu pai já trabalhava com uma proposta, né, para que o Sistema Único de Saúde fizesse um fluxo direto para um atendimento mais rápido a pacientes que tivessem uma situação de infarto. Você poderia falar um pouco mais sobre esse projeto, já que, obviamente, você sabe dessa proposta dele, que já é uma proposta já bem antiga, né? Perfeito.
O projeto, na verdade, ele claro, esse nome, né, SOS Coração, é um projeto, é um nome que foi dado realmente atualmente, né, nessa gestão, mas o projeto de tratamento do infarto agudo, ele é um projeto que eu me recordo dele já há mais ou menos 17 anos atrás, onde ele foi escrito pela primeira vez pelo Dr. Jamil, né? Ainda quando ele estava fazendo a tese de mestrado dele, onde ele estudava características genéticas do paciente com síndrome coronariana aguda, com infarto. E nesta época, o sistema de saúde não era muito organizado, não existia um sistema de regulação, então ele conseguia, com alguns acadêmicos no Ferreira Machado, no HGG, ele conseguia rapidamente trazer esses pacientes para fazer o procedimento, salvar o paciente e, posteriormente, incluía na sua tese e foi estudando esse paciente, que gerou diversos trabalhos científicos ao longo do tempo. Então ele criava um fluxo, né? Isso, ele criava esse fluxo. Até que num momento as coisas começam a se organizar e aí vem a gestão de leitos, né, a regulação, e isso começou a se engessar, você não conseguia mais trazer esse paciente. E aí nesse momento ele viu a necessidade de escrever um projeto e apresentar à Secretaria de Saúde a necessidade de criar esse fluxo. Por quê? A gente tinha o paciente, a gente tinha a porta de atendimento desse paciente com profissionais qualificados, a gente tinha o serviço terciário onde esse paciente podia ser tratado de forma efetiva, mas não existia essa conexão. Essa conexão era lenta. O processo não funcionava de forma adequada porque o paciente ele entrava numa fila junto com todos os outros pacientes, com os não emergenciais também. E então isso não se aplicava a classificação de risco para a entrada desse paciente? Na entrada do hospital, sim, mas muitas vezes na transferência interhospital, não. Né? E aí, isso na verdade eu lembro que pelo menos por umas 8 vezes o Dr. Jamil esteve na Secretaria de Saúde em diversas gestões, né, com, enfim, diversos gestores, né, inclusive com ex-prefeitos também, enfim, tentando mostrar a necessidade e o impacto que isso traria para a população. Depois ele chegou até a desanimar, enfim, eu pessoalmente estive mais umas 3 vezes também em outras gestões, apresentando esse projeto originalmente dele, e realmente a gente nunca conseguiu realizar aquilo que a gente vislumbrava como algo que era simples, mas que iria impactar muito na população. E realmente a gente fica muito satisfeito quando no início, né, na gestão do atual prefeito, o Dr. Maninho, né, se aproximou do grupo de intervencionistas e conversamos algumas vezes, né, sobre a importância desse projeto, né, para a população, e mostramos que o projeto ele era simples, a gente tinha toda a estrutura, só faltava, na verdade, sentar com a regulação municipal, a regulação do Estado, resolver as questões dos plantões das pessoas que estariam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e sabíamos que existiam algumas arestas nesse projeto que precisavam ser aparadas, e tivemos realmente o apoio incondicional do Dr. Maninho, onde ele pegou, levantou essa bandeira, levou até todos os pontos onde tinham nós a serem desatados e foi desatando cada um desses nós, e realmente conseguimos, depois de anos e anos, conseguimos ver esse projeto se iniciar, né? Então, realmente, o Dr. Maninho foi quem levantou essa bandeira de um projeto que já existia, que já era, enfim, de muitos anos, mas que até então ninguém tinha conseguido realizar esse projeto. Eu, quando recebi esse projeto, ele me foi apresentado, eu num primeiro momento achei ele simples de ser executado, mas com algumas dificuldades, principalmente pelo número reduzido, isso num primeiro momento, tá? De hemodinamicistas que tinham na cidade, alguns deles já com uma idade mais avançada, já
digamos assim, já enraizados na cidade, que eu achei que, olha, seria uma escala um pouco puxada, porque seriam 5 que teriam que fazer um rodízio, seria um pouco cansativo, porque, na verdade, o sobreaviso tem que ser de 24 horas, porque o infarto não tem hora. E como a gente vê, ele acontece domingo, 2, 3 horas da manhã, mas do ponto de vista de custo, eu achei que o custo-benefício iria ajudar muito. E eu entendi a importância de levar esse projeto à frente, porque mesmo não sendo cardiologista, intervencionista, como médico, eu entendi que aquele projeto salvaria muitas vidas. Realmente eu fui incansável no sentido de fazer com que esse projeto saísse do papel, porque eu sabia que muitas vidas seriam salvas. Não foi fácil, Cadu. Aí falando um pouco da parte nossa aqui, o SOS Coração, o nome, ele veio também de uma enquete, né, que nós gestores na época colocamos. Existiram alguns outros nomes que poderiam ser colocados para dar o nome a um projeto que, como você disse, já existia há muito tempo. Eu confesso que eu não sabia que esse projeto existia há tanto tempo assim. Para mim foi uma ideia recente. A primeira pessoa que me falou isso foi o seu pai. Quando ele me encontrou no centro cirúrgico do Hospital Dr. Beda, ele estava fazendo outro procedimento, ele me parou no corredor do hospital e falou: maninho, eu queria te dar os parabéns pessoalmente, porque eu já tentei levar esse projeto à frente, aí falou, há muitos anos. Eu já levei fulano, beltrano, ciclano, e esse projeto nunca saiu do papel. Foi você que tirou ele do papel. E eu afirmo aqui que foi mesmo. A ideia não foi minha porque eu não sabia, eu não sou cardiologista intervencionista, portanto eu não sei dessas nuances aí que você falou no que diz respeito ao tempo de infarto. Eu acho até muito importante, Cadu, isso que você colocou, porque a gente ouve as pessoas leigas, né? E a gente que está rodando a cidade, muitas vezes a gente ouve, o SOS Coração, acham que qualquer dor no peito está enquadrado no projeto. E você colocou muito bem aqui que é para um tipo determinado de infarto que tem um tempo na qual é de suma importância a intervenção precoce pela classificação dos infartos. Isso é bom que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, porque não é qualquer dor no peito, entendeu, Júlio? Ficou muito claro aqui, não é qualquer tipo de infarto que vai se enquadrar nesse tipo especial de projeto. No que diz respeito à rede de regulação, a rede de regulação muitas vezes ela é fria. O paciente ele é inserido, então eles usam o critério da isonomia, né? Olha, tá ali, nome, sobrenome. É nome, sobrenome e tipo fila. E horário que entrou na fila. Horário que entrou na fila. E muitas vezes não ouvem a ponta para entender a gravidade de que um procedimento que seja feito de maneira precoce em um determinado tipo de paciente vai ter um benefício muito maior do que um outro que tem tempo para esperar. Então eu achei o projeto brilhante, eu tenho muito orgulho de ter participado ativamente disso. Foram várias e várias reuniões, porque como você colocou, existem vários elos de ligação que têm que estar conectados para que desde o doente que tem a dor torácica, a dor no peito, na ponta, num local distante, como por exemplo, o pH de farol, como já aconteceu, sim, como acontece, esse paciente no período de 1h30 ele esteja dentro da mesa para desobstruir a sua coronária, o que tem que ter, o que passa, por exemplo, por um problema que nós tivemos na fase inicial do treinamento para que isso se tornasse realidade, até mesmo a formação dos médicos, né? Porque o médico que atende na ponta, muitas vezes é um médico recém-formado, que não tem a formação de reconhecer esse tipo específico de infarto. É um infarto com supra, não é isso? Isso. Então, e aí nós tivemos a participação da equipe, nós tivemos as duas Brunas que foram brilhantes nesse sentido, tanto a Bruna Vaz Simon como a Bruna Araújo, desenharam o tipo de infarto e fizeram um treinamento nas equipes para que o primeiro elo de ligação esteja conectado, que é o diagnóstico na ponta, não é isso, Cadu? Perfeito, isso aí. Ainda hoje, a gente muitas vezes se depara, às vezes, com um médico
que assumiu o plantão recentemente, está fazendo o plantão, e que muitas vezes ele ainda tem dúvidas, esse tipo de dúvida, né? Estou com um paciente com dor no peito, esse paciente eu tenho que acionar o SOS? Perfeito. Não, o SOS ele tem o objetivo, porque a regulação ali em 48, 72 horas, ela já funcionava. Não é esse paciente que a gente tinha o problema. O problema era o paciente que precisava da primeira hora e que estava ficando 48, 72 ou até mais aguardando. E esse atendimento hoje, esse fluxo de atendimento, a gente tem um médico em todos os postos de atendimento da periferia, incluindo alguns municípios vizinhos também, né? Vale lembrar que temos alguns municípios ao nosso lado que também são atendidos por esse programa. O médico identifica a possibilidade do infarto e ele realiza um eletrocardiograma. Habitualmente, isso leva 10 minutos do atendimento e a realização do eletrocardiograma. Após a realização do eletrocardiograma, se ele houver uma suspeita que esse infarto pode estar classificado como um infarto com supra de ST, ele aciona o plantonista do SOS através de aplicativos de mensagem, ele envia uma imagem do eletrocardiograma e nós que estamos na retaguarda, que temos uma experiência de anos lidando exclusivamente com infarto, nós somos capazes de, com dados clínicos informados por esse colega e mais a imagem daquele eletrocardiograma, a gente consegue definir se esse paciente tem que ir para a intervenção imediata ou se ele tem condições de aguardar um resultado de enzima, uma avaliação. Então nós fazemos essa orientação também do profissional que está lá na ponta, já que você não consegue ter um cardiologista especialista com um treinamento em infarto em todas as pontas de atendimento. Então a gente consegue qualificar e capilarizar esse atendimento qualificado em todos esses postos de atendimento inicial. Agora, doutor Cadu, aproveitar sua participação aqui, já que a gente teve essa evolução importante no que diz respeito a esse atendimento, que é um atendimento diferenciado pelo Sistema Único de Saúde, né, um atendimento público com a participação efetiva do Dr. Maninho, com a ação da Secretaria de Saúde, e todos que participaram desse processo, o Maninho citou algumas pessoas aí dentro desse contexto, e a gente, enquanto população, né, enquanto pessoa que está aqui, vive em Campos e corre-se o risco também de ter o potencial usuário do serviço, a gente tem que agradecer. Ninguém está livre, né? Ninguém está livre disso, né? Apesar da gente tomar os devidos cuidados, mas ninguém está livre, né? Agora, a gente teria outras questões que poderiam evoluir também, que já estão no serviço particular e poderiam também se expandir para o serviço público, porque uma outra preocupação também diz respeito ao número de AVCs. A gente tem um número muito grande, né, de AVCs. E o AVC no Brasil, nos últimos anos, tem matado cerca de 11 pacientes por hora, que é um número muito absurdo. Né? E o que pode ser feito? E quando não mata, muitas vezes deixa uma sequela, né? Sequelas graves. Aí eu gostaria que o doutor Cadu falasse um pouco sobre o que tem de novo nessa área, o que poderia ser aplicado. Perfeito. Quando nós falamos de AVC e infarto, nós estamos falando de patologias muito próximas, né? O infarto, a gente tem subtipos, claro, mas quando a gente fala desse infarto que tem oclusão da artéria, né? E quando a gente vai para o AVC isquêmico nada mais é também do que a oclusão de uma artéria da circulação. O AVC nada mais é do que um infarto do cérebro. Né? Quando nós falamos de novas tecnologias, né, no infarto, realmente, essa tecnologia que a gente utiliza hoje, ela está descrita desde a década de 90. Então, talvez a gente tivesse muito atrasado e nós conseguimos realmente, avançar. Esse projeto, a gente avançou, vamos dizer, 20, 25 anos, a gente atualizou realmente isso. Porém, a gente tem as tecnologias para as outras áreas. No AVC, essa tecnologia ela está validada para o tratamento do AVC a partir dos estudos realizados agora do ano 2010 para frente, que foram publicados em torno de 2015 e 2016, demonstrando que a gente tem tecnologias hoje disponíveis para
retirar o coágulo, retirar esse trombo da oclusão cerebral e trazer benefício ao paciente. A diferença só é que a performance do protocolo no AVC, ele tem que ser ainda melhor do que no infarto. Tem que ser mais rápido. Tem que ser ainda mais rápido. Porque o infarto, teoricamente, até a 12ª hora, eu ainda estou numa janela para tratamento. Mas o AVC, essa janela, ela se estoura com 4 horas e meia. É o stroke, né? Isso, é o protocolo de stroke, de tratamento do stroke. Hoje, na rede privada, a gente tem disponível em campus essa tecnologia, onde o paciente chega com um lado plégico, né, com um lado paralisado, às vezes sem conseguir falar. Se a gente identifica que existe uma artéria específica que esteja ocluída por um coágulo, esse paciente rapidamente vai para o laboratório de intervenções cardiovasculares. Através de uma punção na virilha, nós acessamos essa artéria da circulação cerebral e vamos com um dispositivo até o local e conseguimos retirar esse coágulo. Quando esse procedimento é bem sucedido, em vez de ver aquele paciente com AVC que fica 2 meses e meio internado no hospital e que saem para casa com uma sequela grave, provavelmente sem nunca mais poder trabalhar, poder exercer suas atividades, a gente vê esse paciente muitas vezes com 3, 4 dias, com condições de alta para casa, totalmente reabilitado e muitas vezes sem sequela. Sem limitação de um lado do corpo, por exemplo? Sem limitação, conseguindo retomar todas as atividades. E no procedimento é tão gratificante para a gente, porque às vezes a gente vê o paciente entrar no hospital com o lado totalmente paralisado e ao retirar o trombo, o paciente na mesma hora ele começa a mexer novamente o lado do corpo. Você faz esse procedimento, né? Eu faço esse procedimento. Atualmente em campus a gente está tentando estender essa formação, mas atualmente eu sou o único residente em campus, né, habilitado a fazer esse tipo de procedimento. Bom, eu digo que já existe esse projeto. Nós também vamos levá-lo à frente. O Dr. Arthur, ele está bastante empenhado nisso. Ele está até mais à frente do que eu, porque inclusive tem a ver com a área dele, porque ele é neurocirurgião. Isso será uma realidade também aqui no município de Campos. No que depender de mim, eu também vou levar isso à frente como bandeira, porque eu tenho certeza que os benefícios serão enormes. Eu tenho colegas médicos que passaram por essa situação. Um deles deu entrada na Unimed e saiu numa situação bastante favorável. Hoje trabalha normalmente. Aliás, na semana seguinte ele já estava de plantão. Por incrível que pareça. Ele entrou nessa situação, com quadro de hemiplegia afásico. Na semana seguinte ele estava de plantão comigo, no hospital da Unimed, onde ele deu entrada. Então eu tenho certeza que os benefícios serão muitos. Agora a gente vai ter que realmente expandir aí, porque você não vai poder ficar de plantão 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? E você já pensa em alguma estratégia para isso? Sim, nós atualmente, essa formação especificamente para o stroke, a gente tem utilizado muito treinamento através de simulação realística. Uhum. A minha formação especificamente foi feita toda em simulação realística. Né? Eu saí, fui para fora do país, fiz um período de treinamento fora, depois fiz um período, realizei 40 procedimentos em simulação realística no Rio, no Hospital da Força Aérea do Galeão. Depois a gente fez 3 procedimentos presenciais e a partir disso eu estava habilitado a fazer os procedimentos dali para frente. E hoje em dia a gente já tem não só a possibilidade de se fazer esse treinamento em simulação realística, o Dr. Jamil já fez essa etapa da simulação realística e agora ele está cumprindo a etapa presencial, né? Ele tem me acompanhado nos procedimentos. Em breve, provavelmente, ele estará também habilitado a estar fazendo esses procedimentos. E assim passando, né, de um para o outro, que a gente vai em conjunto crescendo a equipe e tornando isso uma área de interesse, né? Porque quando a gente também não tem muitos hospitais que necessitam desse tipo de terapia, você também não tem tanto interesse das pessoas de estarem dedicando seu tempo, né, a partir do momento que o serviço existir, mais pessoas vão se qualificar para fazer o procedimento. Essa é a ideia, né? Com certeza. E você e seu pai, mais uma vez, como pioneiros,
vão agir como multiplicadores aí de conhecimento, né? Para as novas gerações aí que vierem, porque eu tenho certeza que esse vai ser um procedimento muito benéfico para todos, para a população, inclusive para os pacientes do SUS que não têm acesso a um plano de saúde, que não pode pagar pelo procedimento. E eu tenho certeza que, mais uma vez, nós no governo Vladimir Garotinho, o governo Vladimir Garotinho vai ser pioneiro nisso aí, porque é muito gratificante a gente ouvir isso, porque nós estamos realmente avançando em diversas áreas, quebrando paradigmas, muitas situações que se achava que seria impossível, nós estamos fazendo. E o SOS Coração mostrou que isso é uma realidade, porque, como você mesmo falou aí, foi um projeto que já foi tentado em diversas gestões e teve que ser no governo Vladimir Garotinho, com o doutor Maninho, para que ele se tornasse realidade. Eu tenho muito orgulho disso e eu tenho certeza que nós vamos avançar também para esse projeto do stroke. E aí eu queria saber de você se existem outras situações na cardiologia minimamente invasiva. A gente ouve falar muito disso aí, troca de válvula aórtica, e eu simplesmente ouço falar, nunca li nada a respeito, não sei nada absolutamente a respeito de indicação. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí. A cardiologia, na verdade, ela vem evoluindo a passos largos aí nas últimas 2 décadas, né? A gente data lá de 1990, aproximadamente, com a criação dos stents coronários, né? Em 2001, nós tivemos o advento dos stents carreadores de medicamentos, né? Que é o que a gente utiliza até hoje. E com isso, esse processo de atualização tecnológica na cardiologia vem há 20 anos evoluindo de forma muito acelerada. E nós tínhamos situações que a gente só conseguia resolver tendo que fazer uma incisão no meio do peito do paciente, abrir o externo, parar o coração, deixar o coração parado por 4, 6 horas numa bomba de circulação extracorpórea, para o cirurgião poder fazer a cirurgia e resolver aquela situação. A gente sabe que essa cirurgia, apesar de muito resolutiva e, claro, enfim, tem o seu espaço e vai continuar tendo, sempre, ela se torna muito agressiva, principalmente para um nicho de pacientes mais idosos ou que tenham múltiplas comorbidades. Paciente que já tem um problema renal, já tem um problema pulmonar, se você ainda submete ele a uma cirurgia de grande porte, muitas vezes esse paciente não consegue recuperar da cirurgia. Acaba que a cirurgia vira mais um problema para ele do que a doença que ele tem de base. Então a cardiologia começou a desenvolver diversas técnicas através de catéter. Utilizando as mesmas vias de acesso que a gente utiliza para colocar o stent, a gente passou a também fazer fechamento de defeitos do septo atrial, como forame oval patente, uma comunicação interatrial, uma comunicação interventricular, né? Problemas que muitas vezes a gente até nasce com esses defeitos e que hoje a gente consegue fazer em alguns grupos muito restritos. Doutor Cadu, só para o público leigo entender, essas intervenções elas mudam como a vida desse paciente? Elas mudam no sentido de melhorar a sobrevida, né? Tirar o risco de desenvolvimento da insuficiência cardíaca, que a insuficiência cardíaca é o crescimento do coração, tornando esse coração insuficiente. Aí aquele paciente que fica cansado, aquela pessoa que fica cansada, não consegue fazer atividade. Evita que isso aconteça através dessas intervenções. E, por último, mais recentemente, as intervenções valvárias, né? Que a gente tinha troca de válvula aórtica, que é uma cirurgia que acomete prioritariamente o paciente octogenário. Ou seja, o paciente passa dos 80 anos, ele já está mais frágil, já está com múltiplas comorbidades e aí ele ganha a indicação de ter que trocar uma válvula aórtica. Imagina esse paciente ter que ser internado, ter que abrir o peito, ficar 6, 8 dias numa UTI, ficar depois mais 10 dias fazendo fisioterapia, enfim, o risco desse paciente ter uma complicação é muito grande. E hoje nós já temos tecnologias disponíveis para poder fazer transcatéter, fazer a troca dessa válvula aórtica. Esse paciente fica 12 horas no máximo na UTI e
Sem circulação extracorpórea, sem cardioplegia, sem abrir o peito, e implanta a válvula em 48 horas esse paciente pode estar indo para casa. Fantástico. Tá? E isso nós já realizamos no município de Campos, na rede privada, fazemos inclusive no hospital filantrópico, né, no Hospital Álvaro Alvim, mas para atender especificamente aos convênios, porque o custo da prótese, o custo do material, apesar de estar cadastrado no SUS, a gente não consegue nenhum fornecedor que venda isso ao preço do SUS, que é a política que o Ministério da Saúde tem utilizado, de esperar sempre uma contrapartida também do município para que isso, né, se junte e acabe conseguindo realizar. A tabela SUS nunca é atualizada, né? Não a contento. Mas só em existir o procedimento já é um grande passo. Já nos ampara, às vezes, a poder tentar fazer, e no caso do procedimento, o fornecedor, da gente fazer uma tomada de preço e não encontrar fornecedor que entregue, ter uma justificativa plausível para fazer um pagamento administrativo, porque se existe o benefício para o paciente, para salvar uma vida, com certeza isso tem que ser levado à frente, porque a gente entende que a prioridade é salvar vidas. E realmente eu não sabia desse tipo de procedimento de troca de válvula ainda sem cardioplegia. A medicina está avançando muito. Na minha área também, cirurgias antes que eram feitas totalmente abertas, com corte, hoje em dia são só com furos, e a gente tem essa dificuldade no que diz respeito também ao material. Foi por isso, Cadu, que eu também idealizei os mutirões. A ideia de idealizar os mutirões partiu justamente por conta de problemas como esse, no que diz respeito, por exemplo, à parte ortopédica. As cirurgias ortopédicas, as cirurgias por vídeo, as cirurgias de lesão de manguito do ombro, hoje em dia não se admite mais fazer essa cirurgia aberta. Existem meios de você fazer uma cirurgia minimamente invasiva com furos, onde você não desinsere o deltoide, que é um músculo que depois pode fazer falta na reabilitação. E o problema é que a tabela SUS não contempla esse material. Então, com o advento dos mutirões, nós conseguimos angariar recursos para que esses materiais fossem contemplados, para que a equipe médica receba um valor digno, né? Justo, até porque são procedimentos demorados, são procedimentos complexos, que não é porque eles são com furinhos que eles deixam de ser complexos, pelo contrário, eles são até mais difíceis de ser realizados. O treinamento ele tem que ser feito de maneira mais intensa, o profissional tem que ter uma curva de aprendizado, porque não é simplesmente fazer 1, 2, 3 que ele vai sair fazendo. Eu tenho certeza que na sua especialidade é assim também. Quantos procedimentos você já deve ter realizados? Você tem esse número, Cadu? Procedimentos hoje, considerando todos os procedimentos diagnósticos e intervenção, hoje eu estou em torno de 14 mil procedimentos realizados. É muito número, não? Já faz de olho até fechado, porque já passou da curva de aprendizado. Isso na medicina é muito importante. Mas sempre estamos aprendendo coisas novas também, né? Sim. Então, esses procedimentos mais recentes, a gente ainda está numa curva de aprendizado, mas já estamos certamente com bastante horas de voo aí para poder fazer com total segurança. Pelo que eu estou acompanhando aqui, a expectativa que a gente cria, né, doutor Maninho, e você está criando essa expectativa muito positiva na gente, é um avanço muito grande, né, no atendimento para a população que hoje não tem condição financeira, não é, de pagar por serviços de ponta como esse. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida que Campos está voltando a ser, em breve vai ser, se já não é, um dos polos de saúde da região. A gente tem Itaperuna também, que o serviço de saúde pública lá é muito bom, São José do Avaí. Existem várias especialidades lá, com formação médica, com residência médica, mas o desafio nosso é ultrapassar Itaperuna. E nós, na gestão do prefeito Vladimir Garotinho, a gente vem mostrando que isso é possível, porque é público e notório que no início da nossa gestão nós pegamos uma situação bastante difícil
E eu digo e afirmo que nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Reformamos unidades que vinham aí caindo aos pedaços. São inúmeras ações, né, Júlio, que a gente... Vocês pegaram a herança da pandemia também, né? 1 ano e 3 meses de pandemia. Sem realização de cirurgias, com unidades fechadas, que precisaram ser reabertas. Doenças crônicas sem tratamento. Com agravamento, sem atendimento em casa. Enfim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque no início da gestão, como o Júlio colocou aqui, nós pegamos numa pandemia, foi 1 ano e 3 meses de pandemia, onde nós tivemos que praticamente começar a obra pelo teto, ou seja, começamos a reestruturar a rede de urgência e emergência que estava totalmente estraçalhada. A partir daí, após 1 ano e 3 meses, nós estamos agora com foco na atenção básica. Já reabrimos 32 unidades básicas de saúde e vamos reabrir mais 6 até o final da nossa gestão. Com foco na atenção primária, uma vez que a gente entende, eu tenho certeza que você, como especialista na área, apesar de atuar na atenção terciária, mas eu tenho certeza que você entende que o caminho é prevenção, é não deixar que esse paciente chegue até a atenção terciária com medidas de atenção básica. A gente está aí, recebemos 47 médicos do Programa de Saúde da Família, onde a gente está reestruturando toda a rede. A gente não pôde fazer tudo de vez. Nós estamos caminhando a passos largos para que isso aconteça, porém com foco na atenção básica. Eu queria que você falasse um pouco da importância disso, o que você, na sua experiência como cardiologista... A cardiologia, eu acho que acaba sendo uma das especialidades mais clínicas que a gente tem, né? Onde a gente consegue realmente enxergar o paciente de forma longitudinal, ao longo do tempo. O paciente na cardiologia, ele não tem uma experiência, ele tem uma jornada, né? Então, o paciente ali na faixa etária dos seus 38, 40 anos, ele já começa a ter algumas alterações de lípides, né, do colesterol, alteração da pressão, e dali você começa um acompanhamento. E nós entendemos que hoje a gente consegue enxergar esse paciente, qual vai ser essa trajetória dele. E a gente sabe que diversas intervenções que a gente faz aqui nesse início, tanto em tratamento medicamentoso, em orientação da necessidade de mudança de estilo de vida, né? Nesse foco de prevenção da doença cardíaca, da doença arterial coronariana, a gente impacta diretamente nos 10, 20 anos subsequentes desse paciente. Né? E a gente sabe hoje que quando esse paciente está chegando para a gente na estrutura terciária com uma artéria ocluída, atendido pelo SOS Coração, isso certamente é o reflexo de toda uma estrutura de 10, 15 anos que falhou em prevenir a doença. E certamente teria sido muito mais barato a gente prevenir. Né? E essa prevenção, ela necessita exatamente dessa estrutura primária de atendimento, que é entender qual é o perfil de risco desse paciente, separar o paciente que já teve outros familiares infartados e trazer esse paciente para uma atenção mais rigorosa, para uma atenção mais direcionada, e aí sim conseguir impedir que esse paciente venha a infartar, ou pelo menos postergar ao máximo, né, ganhar anos de vida desse paciente junto à sua família, exercendo as suas atividades, enfim, tornando a vida dele não só mais longa, como também com melhor qualidade até o final da vida. Isso na ponta no atendimento, né, das unidades básicas. Primário, né? Isso. Primário. Agora, o doutor Maninho, que é atleta, né, durante bastante tempo foi dividindo a vida, né, da medicina também com o tatame, sabe muito bem da importância da atividade física, né, no dia a dia das pessoas. Doutor Maninho, é possível conciliar, né, essa questão da prevenção com a oferta, né, de oportunidades para essas pessoas, justamente até nessas unidades? Sem dúvida. Eu acho que o primeiro passo é a questão cultural, né? A gente precisa inserir na cabeça das pessoas a importância da atividade física como prevenção. Isso muitas vezes é difícil, porque
porque o paciente às vezes não gosta de fazer atividade física ou acha que a atividade física é para fins estéticos. Então eu acho que a gente tem que passar por um papel primeiro de cultura, de incentivar o esporte. Eu acho que isso tem que vir nas escolas. Eu sou um ferrenho defensor de que o esporte e a atividade física seja estimulada nas escolas. A gente vem fazendo isso também na nossa gestão. A gente tem aí o prefeito, ele inaugurou várias vilas olímpicas que tem esse foco também. Tem previsão de inauguração de mais 6 vilas olímpicas? Se eu não me engano, sim, não posso afirmar o número com certeza, mas é por aí. E eu acho que o prefeito ele entende isso, porque também nós da saúde entendemos que o esporte é saúde e saúde é vida. A atividade física ela é muito importante no que diz respeito a isso. Eu pratico atividade física desde novo e eu acho que tento passar essa cultura para os meus filhos e para os meus pacientes também. Eu tenho muitos pacientes idosos com problemas crônicos degenerativos de ossos, de articulação, dores lombares, e que eu tento passar para eles a minha experiência, que muitas vezes eles vêm ao ortopedista querendo uma medicação milagrosa, um remédio que cure um problema que basicamente é mecânico. A medicação ela trata a consequência, não trata a causa do problema. Então a atividade física ela é muito importante, eu entendo como crucial no que diz respeito à prevenção das doenças osteoarticulares, como também cardiorrespiratórias aí, no caso aí da especialidade aí do Dr. Cadu, que falou com muita propriedade sobre o assunto. Sobre essa questão da atividade física na prevenção, né, muitas vezes a gente vê que o paciente, ele admira lá, né, a pessoa que é o atleta, que faz a atividade de alta performance, e, na verdade, essa atividade de alta performance, ela é que tem menor impacto na saúde cardiovascular. A atividade que faz mais impacto é a pessoa que sai do nada e que começa a fazer alguma coisa. Isso é um dado muito importante, Júlio. Isso aí é bom que a gente divulgue isso aí, porque muita gente não entende isso. É sair da inércia, né? É aquela pessoa que não faz nada e que começa a fazer uma caminhada de 2 quilômetros. Essa pessoa, o impacto dela na saúde é muito maior proporcionalmente do que o atleta que já corre 40 e que passa a correr 45, né? Então a gente tem que entender que sair da zona de conforto, sair da inércia, que seja com a menor atividade possível. Isso é o mais importante, é o melhor passo que você vai dar para a sua saúde. Isso é uma coisa que eu fiz na minha vida há 4 anos atrás e decidi que eu ia ter uma atividade física regular e que ia ser minha prioridade. Então, assim, não é objetivo estético, não é objetivo de ficar atlético, não é nada disso. É o objetivo de ter pelo menos 4 vezes na semana uma atitude de levantar às 6 horas da manhã, caminhar ou correr 4 a 5 quilômetros e começar meu dia depois disso. Ou seja, eu primeiro cuidei de mim e agora eu estou pronto para cuidar dos outros. Isso é uma mudança de hábito. Talvez essa chave, né, através do incentivo, através do trabalho nas escolas também, Maninho, seja fundamental, né? Cultural, eu acho que isso aí a gente tem que colocar como nossa rotina. Porque para a pessoa que não gosta de fazer atividade física, qualquer coisa é problema. Eu já tentei aconselhar, persuadir pacientes a fazer, e muitas vezes a gente vê as desculpas as mais esfarrapadas possível. Mas muitos deles a gente vê que ele não vai para atividade física, mas está no sábado no barzinho, tomando um negocinho, comendo torresminho, fica a tarde toda ali. Não é? Mas não tem tempo para acordar mais cedo, ou para ir 1 horinha para academia, para fazer uma caminhada. Bota desculpa em tudo. Até calo no dedo é desculpa para não fazer atividade física. Isso porque quando a pessoa não quer, qualquer coisa é problema. Mas eu acho que a gente tem que passar a educar as pessoas. Eu acho que isso é uma questão cultural.
E mostrar, eu acho que nós como médicos também, nós temos a obrigação de, a gente tem hoje diversas calculadoras de risco, né, que a gente tem que pegar dados desse paciente, né, como a idade, né, os fatores de risco, alguns exames também, o perfil de colesterol, enfim, e mostrar a esse paciente em números qual a chance dele ter alguma coisa num prazo determinado de tempo. E utilizar essa informação para fins de incentivo para que ele mude a sua atitude, né? A gente hoje tem um exame, por exemplo, que mostra a quantidade de calcificação que a gente já tem nas artérias coronárias. Independente da questão científica do valor desse exame, mas um trabalho muito interessante mostrou que a partir do momento que eu converso com o paciente e que eu mostro a ele que ele tem uma placa de cálcio na artéria, isso impacta mais na mudança de atitude do que eu apenas falar que ele tem um alto risco. Ele vai pensar duas vezes, na hora de comer o torresminho, na hora da gordurinha lá no churrasco, vai falar assim, essa vai direto para a coronária, ele vai lembrar. Então, e aí, na verdverdade, a gente vê que o que os olhos veem, né? Nessa hora o coração acaba sentindo e o paciente mudando. A angiotomografia é um método que a gente utiliza muito hoje, que ele é capaz de identificar uma placa 10 anos antes dela vir a ser obstrutiva, né? Então, isso tem mudado o acompanhamento de alguns pacientes. Existe algum protocolo de tempo de exame? Eu fiz esse exame e deu normal, mas com quanto tempo a gente tem que repetir esse exame em média? Existe esse estudo? Existe algum protocolo nesse sentido? Então, esse exame especificamente, ele não tem um prazo específico. A gente sabe que ele tem um valor prognóstico por mais de 5 anos. Ou seja, você não tem necessidade de ficar refazendo com menos de 5 anos. A não ser que você tenha uma mudança clínica. Se você era um paciente que tinha uma dor de uma característica e passou a ter uma dor mais forte ou mudou a característica dessa dor, aí o exame se torna mandatório a sua repetição. Mas numa situação de acompanhamento... Assintomático, paciente assintomático. O assintomático, na verdade, a gente tem até restrições que, assim, na verdade, não está nem indicado para o assintomático. Para o assintomático, a indicação formal é apenas do cálcio, da quantificação de cálcio. Não teria que fazer a angiotomografia. E aí, essa quantificação do cálcio, ela deve ser feita a cada 3 ou 5 anos para ajustar o risco desse paciente assintomático. Quando ele tem sintoma, aí passa a ter a indicação de fazer a angiotomografia, que é com a injeção de contraste. Bom, doutor Cadu, o senhor falou aí de várias questões ligadas ao público e ao privado e às evoluções. Mas o senhor citou também em várias evoluções tecnológicas. Hoje a gente já tem acompanhado aí cirurgias robóticas acontecendo aqui. O Tomaninho falou do município de Campos voltar a ter esse protagonismo, né, na medicina em toda a região. Em algumas áreas continua tendo, essa é uma dessas áreas, né, de protagonismo. Gostaria que o senhor falasse um pouco, o senhor está de perto disso, porque apesar de médico, o senhor teve formação em TI também, então isso acaba juntando, né, essa questão no trabalho, né, e o acompanhamento das questões tecnológicas. Eu, antes de entrar até para a faculdade de medicina, eu trabalhava com TI. E por um motivo ou outro, eu cheguei e falei, não quero mais trabalhar com TI, eu quero ser médico. E aí fui fazer medicina para me livrar do TI. Eu nunca me livrei. A tecnologia, na verdade, hoje ela está aplicada a todas as áreas. Sim. Né? E a gente tem que viver com isso em conjunto. E eu, depois de alguns anos, eu entendi que, na verdade, esse era o meu diferencial. Porque o médico, habitualmente, ele não está muito ligado à tecnologia. E o meu diferencial era exatamente ter a tecnologia a meu favor. A seu favor. E acaba que virei, na verdade, um estudioso de tecnologias aplicadas à área médica. A gente entende hoje que o avanço
que está ocorrendo na medicina, principalmente hoje a gente já tem algumas interações de inteligência artificial, né, no sentido de melhorar a acurácia diagnóstica em exames de imagem, exames de patologia. Nós sabemos que algoritmos de inteligência artificial que conseguem fazer uma leitura de forma sistematizada, ela acaba muitas vezes errando menos do que o médico. Porém, tem questões de responsabilidade legal, enfim, envolvidas nisso, e por isso, assim, os médicos não têm que se assustar. Eles têm que, na verdade, trazer a tecnologia para perto e utilizá-las a seu favor. A tecnologia, desde que o homem é homem, desde que ele descobriu o fogo, a tecnologia está ao lado dele, né? O homem sempre... Ela é um instrumento. É um instrumento, e não substitui, né? E não um robô para te substituir. Exatamente. Eu tenho até uma aula que eu dou sobre inteligência artificial, que você coloca lá o exterminador do futuro, achando que é ele que, né, que a inteligência vai assumir a humanidade. E não, na verdade, ela é uma ferramenta que vai te auxiliar, como um carro te auxilia hoje, como um computador te auxilia. Hoje nós sabemos que nas cirurgias robóticas, por exemplo, você tem algoritmos de inteligência artificial que estão ali processando os movimentos do cirurgião para caso tenha um movimento além do que deveria, o robô, né, a inteligência artificial, ela é capaz de limitar isso e fazer com que o movimento seja mais suave. Então, certamente a gente tem que andar junto, a gente tem que seguir, a gente tem que melhorar com a tecnologia. Ela não vai nos substituir, talvez elas tirem alguns trabalhos nossos do sentido de coisas repetitivas que fazemos, mas certamente ela vai nos qualificar para sermos melhor, termos mais informações disponíveis, né? Você vê hoje, você chega no hospital hoje para ver um paciente, você tem o histórico dele de exames disponível numa tela na sua frente. Antigamente você tinha que solicitar o prontuário médico, o arquivo médico, tinha que pegar o que estava armazenado da internação anterior. Hoje... Quanto tempo você perdia com isso? E muitas vezes você não se encontrava. Não se encontrava. Você pedia um outro exame, ou seja, agredia novamente o paciente, né, submetia a uma nova punção e uma informação que você já tinha disponível. Isso daí é a nossa batalha pelo prontuário único que nós viemos fazendo, inclusive na atual gestão. Nós estamos avançando muito nesse sentido. Nós trocamos a empresa de logística de prontuários, de informática, e nós estamos avançando muito nesse sentido, porque, inclusive, nós precisamos melhorar isso até para que a gente possa fazer uma informação, dar uma informação para o Ministério da Saúde, que muitas vezes não é dada em tempo hábil, e isso nos favorece no sentido de angariar recursos, que muitas vezes a gente perde o recurso por falta de informação. Isso é um legado que nós vamos deixar também. Acredito que nós estamos avançando nesse sentido a passos largos, no sentido de que nós estamos melhorando esse sistema de informação, o sistema de TI, de prontuários, tanto nas UBS quanto nos hospitais da nossa rede. É lógico que nós ainda estamos em fase de implementação, porque nós trocamos o sistema tem pouco tempo, mas justamente pensando nisso daí, porque fica muito mais fácil a informação de um paciente que às vezes foi atendido em outra unidade. Nós vamos ter a informação do prontuário dele na tela eventualmente ele foi atendido numa unidade básica, nós vamos conseguir acessar o prontuário dele. Maninho, se você me permite, o doutor Arthur me mostrou o andamento da implantação dessa ação na clínica da criança. Já está bem adiantado. Assim, ele é capaz de gerar para o gestor informações que ele não tinha acesso antes. Isso favorece, como você, né, também milita nessa área, favorece ao gestor tomar decisões mais assertivas, porque ele tem a condição na mão do fluxo de pacientes, informações do tempo às vezes de que são omitidas. Isso acontece na prática. E o que acontece, Júlio? Você tem participado também ativamente disso aí, vê a nossa evolução e a nossa luta, né? Mas isso também não é fácil, porque também enfrentamos resistência. Muitas vezes na troca de sistema nós temos problemas. Isso a gente já sabia que seria assim, mas é que negócio, a gente tem que começar. Tem que ser feito. Tem que ser feito, não tem jeito.
E temos resistência às vezes, reclamações de colegas que muitas vezes naquele primeiro momento não entende, às vezes o sistema fica um pouco lento, às vezes o sistema cai, mas a gente tem certeza que a gente está caminhando para uma situação que ela é inevitável. Eu confesso que eu, particularmente, num primeiro momento lá atrás, quando dava plantão, eu tive um pouco, eu ainda trabalho na rede privada, na Unimed, eu senti um pouco de resistência com o sistema, porque às vezes ele dá um pouquinho mais de trabalho para você aprender. Mas depois que você aprende, aquilo ali passa a ser mais rápido. Como tudo na vida, né? Às vezes a gente não sabe andar de bicicleta, cai várias vezes, depois que aprende... E ele passa a te ajudar depois. Sim. Então você começa a ver os benefícios, mas os benefícios só vêm depois que você tem o sistema depois sendo que alimentado. Tem o domínio. Em todo o processo de implantação de sistemas em estruturas de saúde, a gente entende, claro, a gente não pode falar isso na frente, mas existe um deslocamento do trabalho de back office para o front office. Então, aquele trabalho que você tinha uma secretária que muitas vezes estava fazendo o lançamento do atendimento ali, as coisas, o medicamento que é usado no background, passa a ter que ser feito pelo médico, na frente do paciente, durante o atendimento. Isso tem prós e tem contra. O médico ele vai ter um pouco mais de trabalho, mas certamente a chance dele errar um lançamento é muito menor do que de um terceiro fazer o lançamento. Em termos de segurança para o paciente, isso é muito melhor. Em termos da dinâmica da informação, né? Ou seja, saiu dali, a informação já está disponível. Ou seja, se o paciente sair dali e for atendido por um outro médico, uma outra especialidade, em outro local, minutos depois, essa informação já vai estar no sistema de prontuário dele. Então, a gente tem também a questão da dinâmica, da disponibilidade da informação. Então, apesar de ser um trabalho que é custoso para quem está na frente, mas o benefício a longo prazo ele vai acabar sendo enxergado por toda a estrutura. Eu participei ontem de uma mesa redonda no Hospital Dr. Beda, a Semana da Enfermagem, justamente sobre os avanços a atuação da enfermagem com os avanços da medicina, da cirurgia robótica, e foi muito interessante. Eu particularmente vi algumas situações de cirurgia robótica, mas não... Ontem eu tive uma visão melhor com as explicações que a gente teve do que é, e eu achei bastante interessante. Em primeiro momento a gente acha que aquilo ali é uma coisa de outro mundo, né? Mas realmente a gente entende depois, e as explicações partiram muito por isso que você falou ali, que com certeza pode ser difícil num primeiro momento, mas depois que aprende a facilidade, os benefícios para o paciente, para o resultado da cirurgia. Mostraram o exemplo lá de uma cirurgia de tumor renal que com o robô pode ser tirada só a parte do tumor. Se fosse feito aberta, teria que tirar o rim inteiro. Então, eu tenho certeza que esses benefícios eles vêm para ficar. E o desafio que nós, gestores, temos é de conseguir implementar isso também na rede pública. Porque isso é um desafio também. Porque muitas vezes o avanço da medicina tem um custo e que muitas vezes isso não é acompanhado pela tabela SUS, pelo custo da rede na rede pública. A tabela SUS como é que eu posso dizer? É aquela tabela que chega sempre no dia seguinte que a corrida já acabou. Sempre. É aquele que a corrida já acabou, todo mundo já foi premiado e a tabela SUS nesse caso só a chega depois. acabou há 30 anos. E ela está lá ainda. Ela não chegou. Tá? Mas assim, eu acho que tudo bem, a gente tem realmente uma defasagem, mas eu acho que a gente também tem que entender que a gente precisa otimizar o recurso para onde ele precisa ser aplicado. Perfeitamente. Se a gente... vamos dar um exemplo em relação ao SOS Coração. Imagina que a gente chegasse, a gente não organizasse essa avaliação do paciente e a gente começasse a trazer todos os pacientes que tivessem uma dor no peito para fazer um cateterismo. A gente ia gerar um gasto desnecessário e ia gerar risco para o paciente. E o que impede isso? É qualificação técnica. Perfeito. Então você tem que ter realmente à frente de projetos que usam dinheiro público pessoas muito responsáveis, com excelente formação técnica, para poder avaliar
da melhor forma possível para destinar o recurso para quem realmente vai vai ter o benefício. Partindo disso que você está falando aí, é muito interessante porque você colocou no caso do stroke, por exemplo, que pode ser que seja um procedimento que tem algum custo mais elevado num primeiro momento, mas a gente tem que colocar na ponta do lápis o que vai se economizar com o tempo de internação daquele paciente que eventualmente vai ficar com uma sequela, vai ficar hemiplégico, vai ficar muito tempo internado no hospital tomando medicamento. Pode ficar fora do mercado de trabalho. Fora do mercado, fora esses custos. Se a gente for analisar os custos de previdência, por exemplo, são incalculáveis. Mas se a gente for frio no ponto de vista a bastante curto prazo... Cuidado só com aquele paciente. Só com aquele paciente ali, eu acho que o cuidado com ele já se paga. Porque se a intervenção for feita nas primeiras 4 horas, no máximo em 5 dias ele recebe alta. Olha o quanto que a gente não economizou nisso aí. De medicamento, de alimentação, de fisioterapia, de custos que a gente pode ter. Porque eu já presenciei casos de pacientes que ficaram meses no hospital com escária de decúbito, tendo que ter cuidados especiais de enfermagem, usando insumos caros de curativo para escara, por exemplo, que não são baratos. Ciclos de antibióticos. Ciclos de antibióticos, que normalmente são antibióticos bactérias resistentes, porque são adquiridas dentro do hospital. Então, isso tudo, Cadu, eu acho que a gente tem que levar em conta. Eu espero ter você como parceiro certamente na nossa gestão, porque eu acho importante ter pessoas com a qualificação técnica como você e seu pai, que sempre estiveram prontos aí a nos atender, porque é com essa parceria que a gente consegue evoluir, porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Nós somos, na verdade, eminentemente técnicos, né? Assim, eu não tenho veia política, enfim, fui formado para ser um técnico, né, nessa área. E quando você falou que achava difícil 5 hemodinamicistas darem conta de 24 horas de plantão, 7 dias por semana, isso para a gente nunca foi um problema. Né? Porque somos apaixonados pelo que fazemos e a gente tem muito prazer em fazer, porque é um benefício que a gente vê a olhos claros. A gente é imediato. A gente vê o paciente chegar urrando de dor, todo sudoreico, passando mal, sentindo que vai morrer em minutos, e a gente consegue em 15 a 20 minutos resolver isso de forma o paciente sair aliviado e ter certeza que ele vai seguir a vida dele. Isso é muito gratificante. Então, a gente nunca teve dúvida que seria possível a gente fazer isso. E somos formados para ser técnicos nisso, né? A gente é treinado de uma forma muito longa, metódica, então não tenho dúvida que qualquer projeto que venha a ser feito e que precise do nosso know-how técnico, que a gente aplica hoje na rede privada, certamente a gente vai estar disposto a fazer na rede pública. Um comparativo simples sobre essa questão de custo: eu tive um problema que um dos pacientes que eu fiz, o convênio chegou e falou: mas você gastou muito. Eu fui rapidamente, peguei uma conta hospitalar de um outro paciente da mesma idade que tinha tido um AVC e que não tinha sido tratado daquela forma. E mostrei que aquele paciente tinha custado 6 vezes mais. O que ficou no leito, que ficou internado com quase 60 dias de internação. São muitos dias de UTI e tudo. Muito antibiótico, muito material, enfim. E ainda esse paciente saiu sequelado, saiu para home care. Ou seja, eu tenho uma situação que certamente o custo, se a gente avaliar o imediato, o custo que você gasta ali no tratamento imediato, realmente ele é diferente. Porque geralmente... Em um paciente você não vai fazer nada. No outro você vai ter intervenção, tem materiais, tem estrutura. Só que isso em dias, na verdade, isso já se paga e já... Eu tentei também, na gestão anterior, por diversas vezes, eu levei uma conta parecida com essa para gestores, para tentar, no que diz respeito à ortopedia. O Júlio viveu isso.
60 pacientes no corredor do Ferreira Machado. Imagina quanto que não custa isso em termos de alimentação, medicamento, fralda, cuidados de enfermagem. Fora o custo social e o custo intangível, né? Perfeitamente. Isso tem um custo político também, que o gestor também político deveria ter entendido que também tem um custo político. Também tem um custo político. E é um gargalo. Entrou no gargalo, se não tiver saída, fica retido. Perfeitamente. É isso aí, Cadu. Nós estamos caminhando para o final desse bate-papo aqui, um bate-papo leve, agradável, muito positivo, muito esclarecedor. Eu fico muito feliz e honrado de ter você aqui. Eu queria deixar minhas considerações finais aqui, primeiro mandando um abraço muito grande para o seu pai. Seu pai é um profissional de ponta e eu sabia porque ele já havia falado para mim, mas ele devia estar lá no Rio quando a gente recebeu o prêmio do SOS Coração, que foi tese de mestrado dele. E eu queria parabenizá-lo por esse projeto, porque ele merece os nossos parabéns. Queria mandar um abraço para ele e dizer que no que disser respeito à nossa parte aqui, qualquer política de saúde pública que nós pudermos implementar em conjunto, eu quero muito a ajuda de vocês, a sua parceria. Quero deixar aqui também um abraço e um parabéns para os outros hemodinamicistas que participam do projeto e que são também heróis, que são os profissionais da Santa Casa, o Dr. Ábido, o Dr. Halim, o Dr. Selmo. Vocês realmente são 5 profissionais heróis que vêm salvando muitas vidas aqui no nosso município. Espero contar com você. E você pode contar comigo também para o que der e vier, você e seu pai, que são 2 profissionais de ponta e que agregam muito para a saúde pública do nosso município. Eu queria deixar aqui um abraço, um agradecimento para você e para seu pai. Júlio vai falar aqui suas considerações finais, Júlio. Mas eu, na realidade, hoje eu tive mais uma aula, né? Porque a gente está sempre aprendendo, a vida é muito especial para a gente quando a gente está com a mente aberta e disposta a entender e a evoluir. E hoje eu aprendi que é possível fazer gestão pública, é possível fazer gestão de pessoas e gestão de tecnologias pensando nessa gestão no melhor para a população. Então as ações que foram colocadas aqui hoje, que já estão na prática e que estão em projeto de andamento para que possam ser colocadas em prática também no serviço público, elas nos dão muitas esperanças. Então, é isso. Eu só estou aqui para agradecer a vocês. Nós que agradecemos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco de um projeto que nos emociona tanto em vê-lo funcionando, graças às suas mãos, que liderou essa bandeira e que levou à frente e que realmente tornou possível ele estar aí já com um pouco mais de 1 ano de existência e mais de 300 vidas que foram modificadas com esse atendimento. Tá? Me coloco à disposição para o que precisar, enfim, em termos do que faz parte do meu conhecimento e do meu know-how. Eu estou disponível a ajudar em qualquer necessidade e estaremos certamente juntos aí nessa sua caminhada na gestão política aí. O que precisar, pode contar conosco. Muito obrigado, meu amigo.